Você já se perguntou por que alguns governos funcionam bem e outros desandam como um trem sem freios? Muitas vezes, pessoal, a resposta está numa ideia antiga, uma ideia de mais de 2000 anos atrás, pensada por um dos maiores pensadores da história, um dos maiores filósofos que foi Aristóteles. Aristóteles, ele foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Ele observou a política de sua época com uma clareza impressionante. Ele não só analisou, mas criou um modelo para classificar as formas de governo. E a grande sacada é simples. O que importa não é o nome do governo, mas se ele é bom ou se ele é ruim. Se ele serve à coletividade ou apenas quem está no poder. O critério de Aristóteles. Aristóteles começa com duas perguntas. E elas são tão desarmadoras de tão simples que são. Primeiro, quantas pessoas estão no poder? Pode ser uma, pode ser poucas ou pode ser muitas. Segundo, para quem esse poder é usado? Para o bem comum ou para interesse próprio de quem manda? Quando você junta essas duas perguntas, surgem 6 formas de governo. E dessas 6 formas de governo, nós temos 3 formas boas que buscam o bem comum e 3 formas ruins que buscam o benefício de uma minoria. As formas de governo. Governo de um só. A primeira forma é a monarquia, o governo de um. Quando esse um governa com justiça e sabedoria, como um bom pai de família que cuida de todos. Mas se esse governante se corrompe, aí a coisa se complica. Ele acaba usando o poder para si mesmo, a monarquia se torna tirania, ou seja, o pior tipo de governo de um só. Governo de poucos. A segunda categoria é o governo de poucos. Quando esses poucos são virtuosos e pensam no bem da cidade, nós temos o quê? Nós temos a aristocracia. Mas se esses poucos passam a governar para a própria riqueza, ela degenera em oligarquia, onde os ricos fecham a porta do poder. E fazem o quê? Eles fazem leis para beneficiar a si mesmos. Governos de muitos. E agora chegamos ao governo de muitos. E aqui Aristóteles faz uma distinção muito importante. A forma boa é a politeia, um governo constitucional onde há equilíbrio entre ricos e pobres. E a classe média, ela acaba tendo um papel central nesse tipo de governo, pessoal. É um regime estável, baseado no quê? Baseado na lei. Mas se esse governo se desvirtua e a maioria passa a governar somente pelo seu próprio interesse, Aristóteles vai chamar isso de quê? De democracia. Pessoal, mas não é a democracia que nós conhecemos hoje, mas uma versão muito antiga de democracia, onde a maioria pobre, ela oprime a minoria rica e as leis perdem a sua força. Concluindo, pessoal, a lição de Aristóteles é atual e quase, podemos dizer, quase profética. Um governo é bom quando serve ao bem comum. E ele é ruim quando serve apenas ao interesse de quem governa. Então, olhando para o mundo de hoje, qual forma de governo você acha que mais se parece com a realidade atual? Politeia, oligarquia ou talvez uma tirania disfarçada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Curta e inscreva-se para mais filosofia explicada de um jeito simples e direto. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.